Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a sexta-feira da terceira semana da Páscoa. Celebramos também hoje, ou fazemos memória, ao Sagrado Coração de Jesus nesta primeira sexta-feira do mês de maio, o mês dedicado a Nossa Senhora. O Evangelho que vamos meditar hoje encontra-se em João, capítulo 6, versículos 52 a 59. Antes de iniciarmos a reflexão deste Evangelho, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal que se inscrevesse. E você que já é inscrito, que compartilhasse para que outros também pudessem se inscrever e a palavra de Deus pudesse chegar a muito mais pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos neste mês dedicado a Nossa Senhora, mês de Maria. Nesta primeira sexta-feira do mês, celebramos também a votividade ao Sagrado Coração de Jesus. E nesse tempo pascal, a mensagem central da liturgia é evidenciar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesses dias estamos meditando o capítulo 6 do Evangelho de São João. Hoje, precisamente, Jesus continua se apresentando como o pão da vida, o pão que nutre a vida, o pão que dá sentido à vida. Sabemos que de todos os alimentos, o pão é o que tem uma linguagem universal. É, de fato, o alimento que nos dá energia e vigor para viver e cumprir a nossa missão. Mas o alimento que nós comemos, o pão, o feijão, o arroz e os demais alimentos que nos alimentamos, eles não impedem a morte. É para a vida, para o exercício da missão. Mas o pão o qual Jesus quer falar hoje não é um pão que dá apenas um sustento para a realização de diversas funções da nossa vida. Mas o pão que Jesus quer lembrar a mim e a você, a cada um de nós, é o pão que Ele mesmo se dá em alimento. É o pão que Ele mesmo se oferece para alimentar o mundo. Quando na última ceia, Ele pegou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto era o meu corpo. Então era Jesus se dando a nós como alimento. Se dando a nós como alimento, não um alimento perecível, como o pão que o povo, os antepassados, comeram no deserto. Eles comeram e sentiram fome. O pão que Jesus quer lembrar hoje tem muita consonância ou muita ligação com a água que a samaritana foi buscar no poço de Jacó. Obviamente, aquela mulher, a samaritana, que não tem o seu nome revelado, foi ao poço buscar água. Mas chegando lá, Jesus tomou a decisão de começar com ela um diálogo, a ponto de ela dizer: dai-me sempre desta água, para que eu não tenha mais sede.
E o próprio Jesus já lembrou a ela: quem beber desta água nunca mais terá sede. E no mesmo sentido vem hoje Jesus dizendo: quem comer este pão jamais morrerá. Então Jesus está dizendo que para nós no dia de hoje, neste Evangelho, que o pão que Ele é para nós é o pão da imortalidade. É o pão que não nos permite morrer eternamente. Obviamente todos haveremos de morrer biologicamente, mas o pão que Jesus vem ser e era entre nós é o pão que nos eterniza. É o pão que nos dá a garantia da vida eterna. É o pão que não nos permite perder-se nessa vida, mas acreditar que pós-morte há uma vida a qual a Igreja, a qual a Sagrada Escritura, a qual o próprio Jesus chama de vida eterna. E este pão que é Ele, o alimento que nos prepara para a vida eterna, nos garantirá o acesso a esta mesma vida. Assim sendo, o alimento que Jesus quer ser para nós é o alimento que nos faz possuir a vida eterna, participando da ressurreição no último dia. Esse texto, portanto, traz uma bela reflexão sobre a comunhão. Quem comunga consciente daquilo que ela representa tem a sua vida transformada, assim como tantos outros que a Sagrada Escritura nos lembra e a própria tradição da Igreja nos apresenta. Os apóstolos, a vida de Paulo, os santos, todos que passaram, todos esses se deixaram transformar por aquele que recebeu, o Senhor da vida. Assim sendo, quem comunga consciente está comungando da vida em Jesus e está deixando-se transformar. Quem comunga com Cristo passa a viver por causa dele e por sua causa. Isto é, dará sua vida para ver acontecer aquilo que Jesus propôs. Dará a vida pelo seu semelhante, não medindo esforços para fazer o bem. Que esta Eucaristia, que nós hoje somos convidados não só a refletir, mas meditar, mas tomar posse daquilo que Deus está a nos oferecer, consiga transformar a nossa vida, transformar o nosso ser, para que, transformado por a Eucaristia, pelo pão da vida, nós possamos estar vivendo como renovado, de corpo e alma. E que assim sendo, possamos demonstrar essa renovação com pensamentos, com palavras e ações, a fim de testemunharmos verdadeiramente Cristo ressuscitado entre nós. Cristo ressuscitado que nos faz viver também como ressuscitado. Que eu e você, meditando, comungando do corpo e o sangue de Cristo, tenhamos a consciência daquilo que estamos fazendo. Tenhamos a consciência do que o corpo de Cristo pode e faz no nosso ser. Ou seja, tenhamos a consciência do que o corpo de Cristo pode transformar o meu ser. Já se deu conta disso? Você e eu, que comungamos do corpo e o sangue de Cristo aos domingos, às vezes, durante os dias da semana, será que também nós estamos comungando com a vida transformada de Cristo? Com a vida transfigurada de Cristo? Ou o corpo de Cristo que comungamos? Nós não nos permitimos, nós não estamos permitindo que a nossa vida seja transformada. Comungar do corpo de Cristo é aceitar, comungar da vida ressuscitada de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.